Mas eu acho que essa, pra mim, é a maior lógica da vida, né? A gente buscar sempre melhorar, né? E como eu sempre digo, eu coloco sempre os 4 grandes pilares aqui que eu entendo que são os nossos pilares que a gente tem que olhar aonde que eu tô falhando, aonde que eu posso melhorar dentro desses pilares, que são o pilar do intelecto, né? O pilar do intelectual, da inteligência, o pilar do espiritual, né? Como que eu melhoro o meu, vou colocar assim, o meu lado espiritualista, deixando claro que não é lado religioso, gente, não é ligado à religião. É a gente com o nosso lado, com o nosso eu superior, digamos assim, né? Como que eu trabalho essa minha espiritualidade. Além disso, o terceiro grande pilar, o lado moral, né? Porque não adianta nada eu trabalhar o meu lado espiritual, eu trabalhar o meu lado intelectual, mas no final eu moralmente falando tá lá embaixo, né? Então eu também tenho que trabalhar meu lado moral. E por último, pelo menos desses que até o momento eu mapeei, porque isso, claro, pode ir mudando, né? Conforme a gente vai aprendendo as coisas. E o outro quarto pilar é o emocional, que eu não consegui ligar diretamente o lado emocional com algum dos outros 3 pilares, então eu criei esse pilarzinho separado, ou seja, né, eu posso ser um cara muito espiritualizado, um cara com uma moral muito elevada, com um intelecto muito alto, mas eu não consegui controlar bem minhas emoções, eu ficar abalado por qualquer coisa, eu ser um cara muito raivoso, uma pessoa muito raivosa, que briga por tudo, que só reclama da vida, que só se estressa. Será que isso é legal? Por questões óbvias não é, né? Então, obviamente, a gente tem que também trabalhar esses lados. Mas no final das contas, o que isso tem a ver com a tal transição planetária? Veja, gente, que, de novo, né, enquanto a gente está caminhando aqui como espíritos, como pessoas na nossa evolução, o próprio planeta também está caminhando, gente. Não literalmente, claro, né? Mas o planeta também está num estado infinito aqui de evolução, que a gente também conhecido agora como transição, também muito chamada, melhor dizendo, como transição planetária. No final das contas, galera, tentando simplificar aqui, o que é a tal da transição planetária? Transição planetária, da forma que é chamada hoje, tá, gente? Nada mais do que é a fase atual que a gente está no planeta, que é conhecida como planeta de expiação, ou no mundo de expiação e provas, né? Para uma nova fase que a gente está muito próximo de chegar, que é conhecido como a fase ou um mundo de regeneração. Deixando claro, galera, que quem colocou essa proximidade aqui, essa transição que está acontecendo, que está rolando neste momento, foi o próprio Chico Xavier, né? Que eu não preciso, obviamente, explicar quem foi ele, né? Então, gente, se ele falou, quem sou eu para discordar? Mas, obviamente, não só ele, tá, gente? Então, se vocês pesquisarem aí pela internet, que hoje aqui no Falta é conteúdo sobre isso, só tem que sempre tomar cuidado, galera, pra filtrar bem, tá? Porque, infelizmente, tem muita gente que pega um tema e viaja na banana. Viaja, né? Já mistura tudo. Então, é o que eu vivo dizendo pra todo mundo e pra mim mesmo. A gente tem que usar a nossa inteligência, o nosso discernimento, para separar o que é ficção, o que é loucura da cabeça de, infelizmente, com perdão da palavra, de algum lunático, de pessoas que viajam na maionese mesmo, com o que de fato faz sentido, com o que é racional, com o que é lógico, né? Então, o nosso mundo, dando um passinho atrás aqui, o nosso mundo, assim como vários outros mundos, vários outros planetas, a gente vai falar sobre a pluralidade de vida em outros planetas, tá? A pluralidade das existências em outro vídeo. É pra falar bonito, pluralidade, mas basicamente é a vida em outros planetas. A gente vai falar isso em outro vídeo melhor. Mas todos os planetas, eles têm as suas fases, os seus períodos de evolução. O nosso mundo, ele já passou pelo chamado mundo, pela fase, né, de mundo primitivo. Também conhecido por nós aqui como mundo das como idade das cavernas, né? Aonde o ser humano, né, ainda estava lá no início, né, começando a sua brincadeira aqui, né, dentro do nosso mundo material que a gente já conhece e literalmente vivia em cavernas por muito tempo. Então o mundo já esteve nessa fase e os espíritos que estavam vivendo aqui nessa fase também estavam, digamos assim, numa fase, num grau de evolução compatível com o planeta naquela época, naquela fase.
No momento atual, se passaram alguns milênios de anos, né? As pessoas e os espíritos vieram evoluindo e o próprio planeta também transitou para uma nova fase, que é a fase que a gente está agora, conhecida como fase de expiação ou de provações. Que, gente, vou tentar simplificar aqui, tá, galera? Que basicamente a fase que a gente está agora, grande parte dos espíritos que encarnam aqui, incluindo eu e muito provavelmente você que está vendo esse vídeo aí agora, a gente veio aqui para esse mundo não para ser um santo, não para ser um Chico Xavier, que esse sim veio em missão, foi algo separado, né? A gente veio aqui para passar por provas, para passar por expiações, ou seja, para passar por determinadas simulações, né, dentro da nossa existência, que de alguma forma vão ajudar a gente a evoluir. Evoluir no quê? Nos pontos que eu comentei agora há pouco. Em vários pontos relacionados ao nosso lado espiritual, intelectual, moral, emocional e talvez alguns outros mais aí que eu desconheço, né? Então, no final das contas, se a gente está aqui agora, é porque a gente tem, ou melhor, porque a gente está nesse mesmo grau de evolução que o planeta se encontra. Então, por questões óbvias, a gente encarnou aqui, estamos passando por tudo que a gente tem que passar, até quando a gente superar esse grau e pular de fase. E como é que funciona essa pulada de fase, aonde entra de fato a transição planetária? Quando eu comentei sobre Chico Xavier, galera, ele colocou que, segundo informações de Emmanuel, que era o guia espiritual dele, né, e de outros espíritos superiores, foi passado para ele que, a partir de 2054, mais ou menos, o nosso planeta aqui iria ter uma virada de chave e a gente sairia dessa fase de mundo de expiação e provas para uma fase de regeneração. Ou seja, né, vai ser uma fase, não vai ser ainda o mundo perfeito, mas a partir de 2050 bolinha, vou tentar simplificar aqui, tá, gente? Vai ser um mundo que, teoricamente pelo menos, nós vamos ter mais espíritos bons encarnados aqui do que espíritos ruins. Eu tô simplificando aqui, tá, gente? Claro que não é tão simples quanto bom e mal. Mas no sentido de, hoje, se a gente olhar a humanidade como um todo, a gente tá, digamos assim, num equilíbrio. Pessoas com maior discernimento, com uma maior inteligência, com um lado moral mais evoluído, estão equilibradas com o outro lado, que são pessoas ou espíritos que ainda não chegaram lá. Lembrando que todos vão chegar, tá, gente? Mesmo o espírito mais ignorante, ou mesmo o espírito mais ruim, ele vai evoluir. Pode demorar o tempo que for, mas ele vai chegar lá. Mas no nosso momento atual, digamos que tá meio a meio, né? Então a gente tem uma divisão hoje muito próxima do meio a meio de espíritos um pouco mais evoluídos e espíritos um pouco menos evoluídos, digamos assim. A partir de 2054, a tendência é que esse número dos mais evoluídos aumente e o dos menos evoluídos diminua. Então, com isso, de novo, a gente ainda não vai estar no mundo perfeito, mas estaremos no chamado mundo de regeneração, que nada mais do que é a maioria dos seres encarnados aqui já vão ter um nível de evolução maior. De novo, tanto moral quanto intelectual e todos os outros que eu comentei. Vocês podem perceber, galera, e não é à toa, tá? Que as crianças que estão vindo agora, que já estão encarnando, a partir do ano 2000 em especial, tá? Não necessariamente, mas a partir do ano 2000 em geral, a maioria das crianças que já vieram pra cá e que continuam encarnando, continuam nascendo aqui no nosso planeta, são crianças que a gente se surpreende, não à toa, né? Nossa, mas que criança inteligente! E exatamente porque agora, galera, a tendência é que, eu não vou dizer que 100%, tá? Mas a maioria dos espíritos que vão começar a nascer aqui nos próximos anos já vão ser espíritos com esse grau maior de evolução.